Com esse pensamento, vamos conversar agora com Luciana Custódio, que é diretora do Sindicato dos Professores aqui do Distrito Federal. Boa tarde, professora. Obrigado por falar com a gente. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de comunicar e dialogar com a sociedade uma temática tão importante quanto é a temática da importância da valorização da educação pública. Professora, como o sindicato tem tratado esses episódios que têm acontecido pelo Brasil? E existe um tratamento diferente sobre o assunto aqui no Distrito Federal, já que a gente tem visto, inclusive, casos de preparações de possíveis ataques. Como é que vocês estão trabalhando com isso aqui no DF? Infelizmente, o Distrito Federal também tem sido palco de notícias, em rede nacional, com situações recorrentes de violência nas escolas. Isso é fruto de todo um processo de sucateamento das escolas. O que tem acontecido, e a gente tem denunciado muito, é que as escolas têm agido no dia a dia, cotidianamente, entre colapsos, né? Porque algumas situações elas reverberam em efeitos colaterais, como essas situações lamentáveis e tristes de violência contra a escola. Então a gente sempre fala que quem maltrata, quem bate na escola maltrata muita gente, porque a escola é um patrimônio do povo, né? Mas o que a gente pode ver, sobretudo, é que a falta de investimento, a realidade que as escolas vivem de turmas superlotadas, trazendo um colapso para a gestão. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós temos um retrato que ele é propício a esse ambiente, a proliferar essas situações de violência, infelizmente, porque aqui no Distrito Federal, a capital do Brasil, nós temos escolas com turmas extremamente superlotadas, 2/3 da nossa categoria em regime de contratação temporária, ou seja, não é sobre os profissionais que atuam em regime de contratação temporária, mas é a ausência, a falta de continuidade do seu trabalho, que a continuidade do trabalho no serviço público é exatamente para tornar aquela comunidade conhecida, né? Projetos pedagógicos, governo, políticas públicas eficazes, para que realmente, nas áreas de vulnerabilidade social, projetos culturais em projetos sociais. Então, a gente tem hoje um produto. Quando a gente fala se existe violência na escola, é porque existe violência na comunidade em que a escola está inserida. Infelizmente, a alternativa paliativa encontrada pelos governos que tinham alinhamento com o ex-governo federal de militarizar as escolas é uma alternativa falaciosa e mentirosa, porque a sociedade precisa entender que segregar policiais dentro de uma escola não consegue corrigir essa situação dramática que a gente vive. Essa situação é lamentável, uma tragédia. Então a gente vive entre tragédias anunciadas, porque se tem ausência do poder público de criar um sistema de ensino capaz de ter em rede, uma rede articulada com Secretaria de Segurança, com Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Educação, aí sim nós conseguiríamos implementar uma política educacional dentro de um sistema de ensino com proteção social, não só para os estudantes, como também para as famílias e os profissionais, né? E a gente não é contra o policial na escola. Aqui no DF, por exemplo, eu sempre fui aluna de rede pública. Sempre tinham 2 policiais na porta da escola, que eram aqueles policiais do batalhão escolar. Mas era uma polícia preparada para trabalhar e atuar de uma forma preventiva. Infelizmente, a gente vive escolas. Hoje em dia, basta você passar pelas escolas, né? A carência de porteiros, nós não temos de vigilantes, de porteiros, que é quem faz a segurança. Aqui no Distrito Federal, no Paranoá, uma região do Itapuã, há alguns anos atrás, poucos anos atrás, uma pessoa invadiu a escola e desferiu alguns tiros em um aluno, né? E era uma situação que facilmente poderia ter sido prevenida se tivesse uma proteção ali na entrada, né? No noturno, uma escola vulnerável. Então, a gente vê que ninguém está livre, né? Esse ataque que aconteceu hoje, infelizmente, foi numa escola de educação infantil e é o retrato de um Brasil que não tem investido na educação pública.
nem no ponto de vista do aparelhamento, da qualificação, do preparo dos profissionais, como também da própria estrutura, né, de proteção, que é tão necessária. É isso aí, professora. A gente está falando sobre isso, eu entendi, né, essa necessidade do governo, necessidade desse investimento. Eu queria perguntar, assim, de forma mais direta, como os pais podem trabalhar isso também dentro da escola, né? Porque há uma reclamação constante também dos professores de que muitos pais deixam com que a educação seja toda delegada aos professores, né? Tudo delegado à escola. Como os pais, eu sei que a gente está falando de um criminoso que era maior de idade, ele tinha 25 anos, mas a gente viu agora, recentemente, um adolescente de 13 anos que matou uma professora. Então eu queria entender também, vocês como professores, como acham que os pais podem entrar nessa discussão? Na verdade, as famílias também são vítimas desse sistema que abandona, né, a sociedade. É muito difícil a gente delegar responsabilidade aos pais, às mães, às famílias que muitas vezes correm para o sustento do dia a dia. A família cumpre um papel essencial. E aí o papel da família é acompanhar, porque nem sempre são os pais, né? Muitas vezes tem os responsáveis, que são os avós, são os tios, ou moram com algum outro familiar. Então, as próprias constituições da família, elas vivem uma nova realidade em que essas famílias precisam terem condições necessárias para acompanhar a rede social, acompanhar o que esses jovens estão fazendo agora. Atribuir a responsabilidade às famílias também é não entender esse processo como fruto do abandono, né, do governo, sobretudo com essa população vulnerável. Porque se a gente tem uma estrutura de sistema de ensino como educação integral, por exemplo, as famílias poderiam ficar tranquilas porque teriam seus filhos estudando o dia todo nas escolas, com projeto extraturno de musicalização, de educação física e educação artística, mas infelizmente as famílias estão correndo atrás do seu próprio sustento, um país em que milhões de pessoas passam fome, e é pedagógico também falar da fome, né? Como que é pedagógico falar da violência, é pedagógico falar da fome, é pedagógico falar de todo o abandono que a gente tem vivido na educação pública. Enquanto o governo não compreender a educação pública como um espaço importantíssimo de investimento e de constituição de um sistema de ensino com articulação com outros setores das secretarias, como eu disse aqui, de desenvolvimento social, de segurança, enquanto o governo não compreender essa articulação em rede para criar um sistema de ensino forte e que consiga proteger não só os estudantes, como também as famílias, nós vamos viver essas situações, porque não tem escola integral para estudante, as escolas estão em colapso, os meninos ficam na rua, muitas vezes as famílias correndo atrás do seu sustento, então a gente tem que ter muito cuidado ao atribuir também, delegar responsabilidade por uma situação dessa às famílias, que muitas vezes estão lá correndo atrás do seu sustento, né? Então, isso aí é mais um reflexo, esse é um exemplo do abandono do Estado com o seu povo, porque um governo que não investe em educação condena o seu povo à pobreza, e condenar o seu povo à pobreza se desdobra em várias outras situações, né? Como essa, por exemplo. É isso aí. A gente conversou com Luciana Custódio, que é diretora do Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Professora, muito obrigado. E, obviamente, a gente só espera que nada bem perto disso aconteça no DF. Então, te agradeço aqui pela participação. Sim. Até a próxima vez. Eu que agradeço. Obrigada.